Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, Mais um dia, átomos de sabedoria. E a passagem que eu quero compartilhar com os irmãos fica em Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 7, que diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Essa tradução aqui minha, ela diz ao vencedor, Outras traduções diz ao que vencer, Darei o direito de comer da árvore da vida, Que nós vemos aqui agora um trechinho, das palavras escritas através do apóstolo João na ilha de Pátimo, direcionada a uma igreja da Ásia, uma das igrejas da Ásia, a igreja de Éfeso. Só que depois você vai ver na carta escrita à igreja de Esmina, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, Filadélfia, Laodiceia, todas essas 7 igrejas da Ásia, você vai ver algo peculiar. Você vai ver essa frase que está escrita em todas as cartas, Foi escrito, Deus mandou João escrever as 7 igrejas da Ásia, Escreveu ao anjo da igreja. O anjo da igreja é o pastor, E ele escreve, só que para cada igreja ele escreve uma situação, ele fala acerca de uma situação diferente que estava acontecendo, Uma igreja era morna, que é a igreja de Laodiceia, Outra igreja estava se esfriando, Como a igreja de Éfeso, tanto que ele diz: volte a praticar as primeiras obras. Tinha outras igrejas, uma mesmo, se dizia assim: eu sou rico, sou abastado, nada tem falta, e Deus diz: você não sabe que vocês são cegos, nus, miseráveis, Porque era uma igreja fria, uma igreja que tinha se afastado de Deus, Porém, cada igreja estava vivendo uma fase, um momento, uma situação diferente. Algumas igrejas Deus levou elogios, e outras igrejas foi, Deus chamando a atenção mesmo, ao arrependimento, a voltar, Só que em todas as 7 cartas você vê escrita essa parte: ao que vencer, ou ao vencedor. Aí cada igreja Deus dá uma promessa diferente. A igreja de Éfeso, Deus diz que ia comer, da árvore da vida. A igreja de Esmina, Deus diz assim: ao que vencer, ao vencedor, de modo algum sofrerá a segunda morte. A igreja de Pérgamo, Deus diz assim: ao vencedor, darei do maná escondido. Igreja de Tiatira, igreja de Sardes, Filadélfia, Laodiceia, assim sucessivamente. Cada igreja Deus traz uma promessa, E o que me chama a atenção também, além disso, que mesmo a carta direcionada a uma cidade, você vai ver em todas as cartas dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, no plural. Então essa carta era escrita a uma igreja, a igreja em Éfeso, a igreja em Esmina, a igreja em Laodiceia. Porém, em todas está escrito assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, no plural. Então serve para todas as igrejas, para todos os irmãos, O que está escrito aqui nas 7 cartas, que está em Apocalipse capítulo 2 e vai até o capítulo 3, falando sobre as 7 cartas. E todas elas estão dizendo ao vencedor. Então assim, o que eu aprendo aqui, o que eu tiro de lição? Eu aprendo aqui que às vezes a pessoa fala assim: eu estou em tal igreja, tem a igreja A, tem a igreja B, tem a igreja C, qual é a melhor, a igreja A é assim, tem essa qualidade, a igreja B tem esse defeito. E às vezes a pessoa fica procurando, só que
O propósito de Deus é com quem vencer, com vencedor. Tanto a pessoa da igreja de Esmina, da igreja de Éfeso, de Pérgamo, todas elas, Deus traz uma promessa para o vencedor. Tem igrejas aqui que estavam, meu Deus do céu, longe, né? Mas Deus diz ao vencedor. Então, todas essas igrejas, Deus conta com os vencedores, com aqueles que não se contaminam, com o remanescente, com aquele que procura agradar a Deus. Outra coisa também que eu aprendo aqui, às vezes a pessoa fala assim: ah, mas a igreja no tempo de fulano de tal era assim, a igreja antigamente era assim, a igreja, né? A gente ouve muito isso, né? Mas Deus está dizendo, o propósito dele é com um vencedor, aquele que vencer. Não importa a fase, a situação, né? Não sei qual é a fase que está a sua igreja, não sei como é a situação, o momento que você esteja vivendo, né? A igreja é de Deus, a obra é de Deus, porém muitas vezes é feito através do homem. Deus usa o homem para fazer a obra. Então Deus é perfeito, a igreja é santa, mas o homem é falho, cheio de defeito, e às vezes o homem às vezes a pessoa se entristece com o homem, se entristece com o pastor, com o obreiro, com o irmão da igreja, mas só que isso não é desculpa. A palavra de Deus diz o quê? Ao vencedor. Seja você um vencedor, amém? A Bíblia diz assim, ó: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Muita gente fica olhando para a glória passada e diz: ah, antigamente era assim. Não, meu irmão, lembrei agora de um livro de Ageu. As pessoas olhavam lá para o templo estava, antes de reconstruir o templo, eles começaram na fé, né? Fizeram os muros da cidade. Depois que fizeram os muros da cidade, quando eles voltaram do cativeiro com Neemias, com eles começaram a obra. Depois deixaram inacabável e foram cuidar de suas próprias casas. Aí Deus levanta Ageu, o profeta Ageu, e fala para eles: olha, vocês ficam dizendo assim, começa o templo, os mais velhos diziam, o templo era tão glorioso, era assim, era dessa forma. E Ageu diz: olha, a glória da segunda casa não há de comparar com a primeira. A glória da segunda casa será muito maior que a primeira. Então Deus está dizendo para você, amém? Às vezes você fica falando: mas antigamente eu ia na igreja, era assim, era dessa forma. Você não pode deixar, você não pode viver a glória passada, você tem que procurar a glória da segunda casa, amém? Deus está falando contigo, porque Deus tem compromisso com o vencedor. Deus não tem compromisso com quem para no caminho. Ao vencedor, está escrito aqui, ao vencedor, Deus traz promessas. Então você tem que ser um vencedor, amém? Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, né? Então pode ler lá, acompanhar, né? Deus trazendo ali muitas advertências das igrejas da Ásia, né? Em todas elas Deus diz: ao vencedor, né? Ao que vencer, Deus traz uma promessa diferente, né? Muito importante. Então que nós venhamos ser o vencedor, né? O vencedor. E a igreja de Laodiceia, né? Que é a última carta, Deus diz assim, ó: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. Então Deus tem promessa para os vencedores, amém? Diga glória a Deus. Pastor, que vencedor? Vencedor, aquele que vence o pecado, aquele que vence o mundo, né? Aquele que vence a si próprio, é o vencedor. Aquele que vence seu próprio eu, sua própria vontade, né? E escolhe andar com Deus, andar com Jesus Cristo, tá bom, meu irmão? Deus abençoe, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que essa palavra entre no coração do teu povo, porque o Senhor escolheu essa pessoa para ser um vencedor. O Senhor não conhece, o Senhor não escolhe pessoas derrotadas, os covardes e medrosos o Senhor manda voltar, Pai. Como o Senhor falou para Gideão: manda aí os medrosos e os covardes voltar para casa. E de 30 e tantos mil, 300 prevaleceram, meu Pai. Dos 32 mil, 22 mil voltaram, ficaram só 10 mil. Dos 10 mil, o Senhor escolheu só 300. Que essa pessoa seja um dos 300, Pai, de Gideão, valente,
Meu Pai, que essa pessoa seja um vencedor, meu Pai, mesmo sem recurso algum, mesmo porque se Gideão olhasse, meu Pai, olhasse para a razão, não teria condição dele vencer uma inumerável multidão. Ali havia alianças com os filhos do Oriente, era uma multidão como gafanhotos. Mas o Senhor chamou ele. Quem chama é o Senhor, quem garante é o Senhor. Se 32 mil já era pouco, imagine 300, meu Pai. Mas quem faz, quem opera, quem realiza é o Senhor. E é o Senhor, meu Pai, que está ungindo essa pessoa da planta da cabeça à planta dos pés, para que essa pessoa venha vencer, Pai, todos os obstáculos, porque o Senhor tem propósito com o vencedor, Pai. O Senhor tem propósito com aquele que vive pela fé. Unge os olhos dessa pessoa, para que ela venha olhar com os olhos espirituais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Se você puder compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.